Olá, pessoal. Estamos aí, já depois de a gente ter feito os nossos exercícios. Começamos aí a dica 101. Vamos até a 200. Aí depois, mais um exercíciozinho. Depois 201, até 300 e assim para frente. Na dica 101, nós vamos analisar o verbo assistir com o significado de ver. Muitas pessoas erram com esse significado, mas todos os professores também trabalham esse verbo assistir com o significado de ver. Vamos ver algumas frases. Veja, fomos ao Maracanã assistir o jogo do Brasil contra o Uruguai. Assistimos às peças de teatro e ficamos emocionados. Assistiu à decisão do Campeonato Brasileiro. E assistíamos às brigas de galo quando a polícia chegou. Estamos aí o verbo assistir. O verbo assistir em todas essas frases, eles estão com o significado de ver, estar presente, presenciar. O verbo assistir, quando tiver o significado de ver, presenciar, ele exige a preposição a. Em todas as frases tem que ter a preposição a. Claro que esse a, ele pode combinar com a preposição. Então, se a palavra for masculina na frente, então ao. Se for feminina, o a com crase. Se for masculina plural, aos. Se for feminino plural, as, com crase. Mas sempre a preposição a é obrigatório, é obrigado, né? Aparecer em todas as frases. Então, vamos ver? Fomos ao Maracanã assistir ao jogo. Veja que o verbo assistir aqui no sentido de ver, presenciar. Tem que aparecer o a. Esse a com esse o jogo, veja que a frase correta ficaria, então, assistir ao jogo do Brasil contra o Uruguai. Que é aquele a do verbo assistir, mais o o do jogo, ao. Então, tá aí a primeira frase. Vamos ver a outra. Assistimos às peças de teatro e ficamos emocionados. Temos aqui o verbo assistir, né, de novamente o sentido de ver, estar presente, obrigatoriamente precisaria de um a. Então, esse a, com esse outro as, aqui, porque a palavra as peças, feminino plural, veja que a frase correta, então, ficaria, olha lá, assistimos às peças, que é o sentido, então, de crase, né, ou crase obrigatória. Veja mais uma frase. Nós temos assistiu à decisão do Campeonato Brasileiro. Veja, nós temos assistir também com o significado de ver, obrigatoriamente, se nós teríamos que ter um a, como aqui esse a da decisão com esse outro a. Então, na realidade, o que significa isso? Esse a, ele pertence ao verbo assistir, e esse outro a pertence à decisão. Tá? A decisão feminina, então o a do artigo, enquanto que esse aqui é uma preposição porque está ligado ao verbo. Claro que, então, correta, a frase ficaria, assistiu à decisão do Campeonato Brasileiro. E, para encerrar, veja, assistíamos a mesma coisa, presenciar, estar presente, a briga, veja, você tem esse a que está ligado à briga, porque é feminino, mas o verbo assistir precisaria de um outro a. Então, a união, a combinação desses dois as, ficaria, então, um a com crase, que é mais ou menos isso aqui que nós temos, então. Assistimos à briga de galos, assistíamos, né? Porque hoje é proibida a briga de galo, quando a polícia chegou. Está aí o verbo assistir. Mas o verbo assistir tem outro significado? Você deve estar perguntando. Claro que tem. Mas isso vai ser numa outra dica, daqui para frente você vai ver essa outra dica. E para encerrar, o povo brasileiro é legal demais. Veja, é uma frase comum. Eu já falei dessa frase, mas como eu acho tão legal essa frase, então eu vou repetir. A gente vê muita gente falando assim, pois é, fulano de tal deitou, dormiu e acordou morto. Acordou morto. Se ele acordou morto, ele não acordou. Até mais.
E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.